E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Odisseia de Literatura Fantástica. Eu sou o Duda Falcão e hoje o convidado é o Israel Neto. E aí, Israel, tudo na boa, cara? Beleza, tudo na paz, na medida do possível, né? Um abraço aí para todo mundo aí que acompanha o canal, que tá chegando aí. Sejam bem-vindos, bora bater esse papo. Vamos lá, cara. E é isso aí, na medida do possível. A gente está se desdobrando aqui para tentar fazer o melhor para sobreviver nessa época, né? E acho que o que a gente tem de legal é estar trabalhando também com literatura, com arte, divulgando os nossos trabalhos, né? E, cara, assim, eu gostei muito quando eu ouvi falar da tua editora, logo quando eu ouvi falar da Kitembo, eu já te procurei, já te mandei e-mail, já te convidei para participar da Odisseia de Literatura Fantástica, que seria presencial no primeiro ano da pandemia. Olha, a gente já está falando em primeiro ano da pandemia, segundo Segundo, ano da segundo ano. pandemia, né? A coisa está realmente horrível. Te convidei, mas infelizmente a gente teve, né, que cancelar. A gente vai ter, né, a Odisseia Virtual. Vou te chamar de novo para fazer parte Tamo e aí. conversar, falar sobre Aqui Tempo. Mas eu gostaria que tu já falasse agora também sobre tua editora. Por que Legal, surgiu, né, essa ideia de criar a Aqui Tempo? Fala sobre os teus autores aí, quem é que tu está legal. publicando, sobre o que vocês publicam. Matt Fish aí. Cara, a ideia da Kitembo, Duda, nasceu assim, eu e mais dois colegas, né? Eu, o Isamek e o Anderson, a gente estava preparando uma segunda edição de um livro meu, que é o Amor Banto em Terras Brasileiras. Um romance, fantasia, contando a história da criação do Quilombo dos Palmares, né? Em resumo, é isso o livro, para não ficar muito chiclete aqui no começo. E a gente já estava um ano já vendo, eu estava já um ano estudando editoras, né? Então eu fui em tudo que era evento, Flup, Flip, Flap, Flex, todas essas feiras aí, dei uma rodada pelo país também para conhecer, para entender como que a galera estava vendendo o livro, como que estava essa relação com o leitor fora do meu universo. O que, que é o meu universo? O meu universo é o universo da literatura negra, era o universo da poesia e do conto, era o Saraus. Então, Uhum. peraí, quem são os leitores que estão fora desse segmento da literatura, que é a poesia e o conto? Né? Porque eu sempre digo que eu fui levado para esse segmento por conta da cena, né? A poesia, o conto tem esse tráfego mais rápido dos materiais, mas a nossa parada sempre foi a ficção científica, a fantasia, a literatura fantástica. Né? Porém, no circuito de literatura negra e literatura periférica, são segmentos literários que não são vistos, não são publicados, e quando são consumidos, é consumido da literatura estrangeira. Então a gente não tinha onde desafogar esses nossos desejos, nem consumi-los. Eu até digo, eu conheci, por exemplo, a Luan Zala numa flip que eu fui lá curiar e ela estava lá. Eu conheci o Edjan, que na minha cabeça, por enquanto, é um dos poucos escritores pretos que escrevem horror no país, também na flip. Então, a gente precisava achar essa galera e falar para essa galera, galera, tem um espaço seguro para vocês publicarem aqui. Sendo vocês, um espaço que vocês vão se sentir em paz, um espaço onde a gente valoriza essa escrita, que ela, por esses movimentos, às vezes olharem com espanto, ou até mesmo pensando no Brasil todo, né, como uma subliteratura, uma literatura escapista, mas não. Aqui você vai ser recebido e vai poder publicar, refletir o seu mundo a partir do seu olhar. Então, aqui Tempo nasce dessa necessidade e também dessa oportunidade da gente poder dar voz para esses autores e poder encontrar pessoas que tinham o mesmo anseio com a gente. Pô, eu queria ver um cara preto, uma mina preta escrevendo uma space opera, escrevendo um retrofuturismo, escrevendo uma história de horror. A gente não tinha. Então, aqui temos surge nesse vácuo, nesse espaço, e para esses dois públicos, né? Para quem procura se ver nessas histórias e para quem quer contar essas histórias para poder impactar mais pessoas. Ah, massa, cara. A ideia é ótima, né? Estão preenchendo assim uma lacuna, né? E espero que tenha mais editoras como a tua surgindo, assim, porque a gente precisa dar voz, né? Para a diversidade, para mais pessoas, né? O que a gente estava sempre acostumado a ver era principalmente, né? Eu sou um autor branco e tal, sou homem, e essa era a característica geral da produção literária. Mas, cara, eu sou só uma parte
dessa voz, né? E pequena, a gente tem uma maioria no país, né, de pessoas negras que tem uma realidade para nos mostrar. E, claro, a gente está falando de literatura fantástica, mas na literatura fantástica vai estar lá todas as metáforas da Claro. sociedade, né? Então, assim, pô, eu fiquei, já adorei isso, porque eu vejo a literatura como algo comunitário. Eu não quero ser o escritor individualista. Eu quero que a gente mostre mais Sim. pessoas aparecendo, mais vozes, porque assim a gente torna a nossa própria sociedade uma sociedade mais desperta. A gente está precisando disso, né, cara? Então, sim, parabéns pela editora, né, por todo o trabalho Obrigado. que tu está construindo, né? Mencionou a Lu, né? A Lu, eu conheci ela há pouco tempo, inclusive convidei ela para ser uma das juradas do Massa. prêmio da Odisseia de Literatura Fantástica. Também já conheci alguma coisa da produção do Edjan, que é autor de horror, né? Então, assim, muito bacana, né? E sei também, vendo pelas coisas publicadas, pelos livros publicados da editora, que vocês têm trabalhado uma ficção científica também especificamente ao afrofuturismo. Sim, a Então, nossa. É meio que o afuturismo é meio que a nossa tag, né? Meio aham, que a palavra que vai aglutinar essas pessoas, né? Então, não quer dizer que o afuturismo em si é um segmento, né? Aqui na editora a gente tem o afuturismo como transversal nos outros uhum, estilos, porque as linhas editoriais da editora praticamente quase todas, com exceção do conto e da poesia. E o conto e poesia a gente está falando de realismo, né? Então, a nossa ideia é não publicar realismo, né? Se uhum, tem realismo, no sentido de uma aventura policial, né, que a gente chama, ainda convenciona uhum, chamar de aventura policial, ou alguma novela ou romance, né? A, a, esse estilo de poesia ou de conto que é meio crônica, meio que uma reflexão dos dias atuais ou de alguma coisa passada, a gente está evitando porque já tem no mercado. E a gente uhum, quer disputar o imaginário. Então, o afuturismo foi essa tag que meio que chamou a gente. Então, o que para a gente é o afuturismo? É esse conceito da presença negra, né? Tanto no futuro, quanto reivindicando a contemporaneidade, quanto evidenciando a nossa contribuição na construção das sociedades, né? Então, uhum. é por isso que também o nome da editora é Quitembo, né? Então, para quem não sabe, Quitembo é uma divindade, né, do panteão das culturas banto, especificamente de Angola. Então, o Quitembo é o senhor do tempo. Ele faz a ligação entre os vários tempos, e é um tempo fluido. É um tempo que ele literalmente, ele não é, ele está sendo, né? Então, para a gente fez muito sentido adotar e homenagear essa divindade usando o nome da Quitempo, tanto que o loginho da editora é aí um relógio no meio de um búzio, né? E sim, a gente tem publicado bastante coisa, a galera tem. Quando eu falei no começo do nosso bate-papo que a ideia era criar um espaço seguro para que os escritores negros enviassem seus materiais, a gente tem um exemplo muito bacana, que foi a primeira antologia que nós lançamos, que é a Futuro é Nosso. Inclusive tem o prefácio da Lu nesse livro. E aí, quando a gente abriu o edital para os escritores e as escritoras mandarem, nós tivemos 14 inscritos, do país inteiro e tal, mas mais do eixo Rio-São Paulo. Textos bem ainda pouco aprofundados, né? Ali ainda em construção. Lançamos no meio da pandemia, né? A ideia era até lançar no Odisseia, né? E lançamos no meio da pandemia, e aí no final do ano nós preparamos uma segunda chamada. Moral da história, já tivemos 54 inscritos e inscritas, né? Textos melhores e tudo mais. Então, quer dizer, criou-se aquela coisa do tipo, existe um lugar onde eu posso mandar esse tipo de literatura. Uhum. Um espaço onde eu vou me sentir confortável de enviar, onde eu sei que a leitura vai ser uma leitura que vai respeitar a minha identidade. Né? Agora mesmo a gente terminou uma chamada também para escrever novelas e romances. Né? Uhum. É aquela coisa que eu sempre falo, me cite três livros de romance ou três novelas escritos por escritores e escritoras negras. Você vai matutar aí e não vai conseguir lembrar, porque é quase escasso no mercado. Uhum. Então, assim, nós tivemos 14 inscritos, 4 desclassificados e 10 que a gente conseguiu ler pelas regras do nosso chamamento. O que isso quer dizer? Que talvez no próximo, aquelas pessoas que estavam ali querendo escrever esse material e não tinham onde afogar, elas vão lembrar desse espaço seguro.
né? Então, é meio que um movimento de formação dos leitores, mas também de formação dos escritores, Uhum. né? Porque parece óbvio, mas é isso. Quais são seus colegas negros escritores que escrevem ficção científica? Então, é esse rolê mesmo que a gente quer criar, quer fomentar e disputar, né? Disputar, pô, caramba, essa pessoa aqui está escrevendo ficção científica, fantasia, horror, romance, novela, caramba, uma novela. Então, acho que é um pouco disso, acho que esse tempo nosso ali daquela pressa, talvez não seja essa palavra, mas por enquanto vai ser ela, pressa de publicar, e aí eu condenso esses vários universos na poesia, e ainda é uma poesia muito dura, né? A poesia do quarto claro, a poesia que não tem muito mistério de você encontrar as coisas ali, eu acho que já passou, acho que a gente pode ir por esses outros caminhos, né? E falando da minha experiência pessoal, acho que tem um pouco disso também, porque, por exemplo, eu vou lançar uma Space Opera esse semestre aqui, ela já tem alguns anos, e eu nunca me vi em lugar nenhum lançando ela, né? Pô, onde eu vou mandar? Onde eu vou mandar? Onde eu vou mandar? E não tinha. Então, criar esses espaços, acho que é um ambiente. A gente vai também conseguindo agregar pessoas ao nosso redor, né? Outras editoras. Então, por exemplo, aqui em São Paulo tem a editora Nance, que é uma parceira nossa. Eles Uhum. publicam livro mais na área do estudo, né? Livros mais intelectuais, mas estão ali fazendo esse tráfico com a gente, vendendo os livros de literatura fantástica negra para um pessoal que quer buscar literatura ou uma coisa mais intelectual, sabe? Então está apresentando esse movimento para a galera mais teórica. Lá no Rio de Janeiro a gente tem a editora Nua. Então, por exemplo, eu lancei um livro por elas também. Então, Uhum. acho que a gente também vai montando esse nosso cartel de editoras negras, que a gente pode também, fora da lógica do mercado, compartilhar autores, conhecimentos e publicações. É isso que tu falou sobre estar junto com uma outra editora próxima, acadêmica, é bem importante também. Eu me lembro quando a gente fez o primeiro evento da Odisseia de Literatura Fantástica, foi em 2012, ainda tínhamos poucos acadêmicos falando sobre literatura fantástica, e conforme o evento foi aumentando, conforme foram aumentando as editoras, também a gente viu muito mais produções de acadêmicos falando sobre a literatura fantástica, né? E eu acho que isso, essa parceria, digamos assim, só de tu estar próximo, né, com outra editora, né, que é acadêmica, e eles com vocês também é quase que natural assim que os acadêmicos comecem também a ler a produção de vocês e vocês leem a dos acadêmicos, e essa troca é super importante, porque levar para a universidade, né, a literatura que está sendo produzida é também importante para fazer com que aquele autor que está produzindo ele vá se constituindo também como um nome importante na área. Tudo isso está, né, Tá caminha ligado. Ô, Duda, se você junto. me permite, na verdade, o nosso principal objetivo é esse também, mas é fazer o inverso, saca? Porque, por Uhum, exemplo, as pessoas falam de afrofuturismo. Ah, o afrofuturismo está em moda, está em voga, banana, uhum. produção. Aí você vê curso, você vê vídeo, você vê tese de. E aí eu te falo, me citem 10 livros afrofuturistas do Brasil. Então, assim, é uma produção que ficou no campo acadêmico, mas cadê a produção literária, artística? Não Não, existe. perfeito, tu tá Então, certo, é então, isso aí. então, por exemplo, quais livros a futurista tem? Tem o meu, próximo que vai ser agora, tem os dois do Fábio, que ele nem se acha mais afrofuturista, então a gente não sei se considera ou desconsidera. Tem Uhum. os livros da Lu e as antologias que nós lançamos. Então, e a da Kinaia, lá do Ceará, que lançou agora também, e o do Henrique. Então, assim, vamos lá, vou chutar alto, chegam 10 livros afrofuturistas. Então, a academia e os intelectuais estão falando de um movimento artístico grande e tal, que na prática talvez nem exista a nível de praticidade, de ter diversidade de conteúdo. Então, nosso rolê é primeiro criar esse lastro para que se justifique, porque muitas das vezes é isso, a gente cria um rolê, intelectualiza ele, tira do povo, sabe? Uhum. Então, acho que a gente, como que a nossa literatura sempre também teve na academia e tal, então é algo que lá já está dado. Então, qual é que é o rolê? O rolê é esse, é tipo fazer alguém da quebrada lá, que está lá, ler um space opera, sabe? De alguém Não, também bah, que é igual. beleza, eu É, esse, concordo. é mais esse movimento do que esse outro para a academia, sabe? Não, eu concordo que primeiro tu tem que ter uma produção mais vasta para ela ser analisada, né? Então passa Exato. primeiro pela produção, né? Pela edição, né? Porque quando eu comentei aquilo é exatamente isso, porque os acadêmicos
não estavam olhando para a literatura nacional fantástica, porque tinha ainda, não tinha tanta produção, né? Verdade. Então daí os caras só olham para fora, né? Ah, vamos ver quem é que são os autores de horror. Ah, Stephen King, Lovecraft, Edgar Allan Poe. Mas aí, pô, começa a olhar, tá sendo tem autores de horror no Brasil, Isso sai então, vários, né? é Então isso. aí tu começa a pensar eles também e a estudar esses caras, o que é super importante. Então, né, no caso do afrofuturismo, né, que um gênero literário, um movimento, né, ele também vai precisar ser produzido aqui. Então, esse, né, já é um grande papel da Tema aparecendo, né, podendo trazer, né, essa literatura de gênero de É, ficção científica e ainda sim. com temáticas, né, que são tão importantes. É interessante. Cara, que mais que eu te perguntar? Ah, eu me lembrei de um negócio aí tu falou, e isso eu acho também ótimo, quando tu falou sobre a questão do próprio nome da editora, da Tempo, que tem a ver com o tempo, né? Tem a ver com presente, futuro, né? Passado. Então, poxa, imagina, tu está escrevendo afrofuturismo, tu vai ver, pô, qual foi a caminhada, né? O que aconteceu em relação à história, né, das pessoas negras no Brasil, né? Qual foi toda aquela exploração desgraçada que se fez, né? E como a gente vai trocar isso? Como vai se revolucionar esse país, né? Em tantas questões que a gente precisa mudar, né, cara? Então, falar sobre o passado, o presente e o futuro, né? Já ficar imaginando como pode ser, né? Essa, É essa isso. relação é super importante, cara. É, Filosoficamente é esse o conceito mesmo, assim, principalmente, mais ainda, projetar o futuro, né? uhum, Sonhar futuros possíveis legal. e porque eu acho que a gente já tem já uma produção muito vasta. O Brasil, até pela característica genocida dele, ele conseguiu criar uma resistência muito forte, né? Então, por exemplo, tem coisas que só existiram no Brasil, a nível de conjuntura de resistência da população negra. Um quilombo com 20 mil pessoas só pôde existir no Brasil. É, a língua cupópia, que é falada no sul aqui do estado, só existiu no Brasil. O Benguela, que é uma língua que foi falada num porto lá em Angola, e depois sobreviveu aqui, acho que 100, 200 anos, só pôde sobreviver aqui. Você tem uma religião que cultua deuses do noroeste africano, mas que o nome da religião vem do sul da África, que é o candomblé, só pôde existir no Brasil. Então, é diferente, por exemplo, de uma produção, por exemplo, que nem da Beyoncé, que ela precisa ir lá para a África para poder se conectar com a ancestralidade, porque roubaram o Uhum. tambor e as ancestralidades dos negros norte-americanos, sabe? Então a gente tem esse privilégio e isso. Então acho que isso está dado. Só que não está dado o nosso futuro. E para a gente ser dono do nosso futuro é necessário pensar ele agora e caminhar até ele. Então, filosoficamente, esse é um pouco da nossa cabeça, sabe? De beleza, sabemos onde estamos, não vamos mais ficar tal. Qual é o nosso papel? Exaltar as nossas proezas, e aí também a sobrevivência é uma proeza, mas Com certeza. projetar o futuro. Então, é mais falar, por exemplo, e acho que é bem legal dizer isso aqui, é mais falar sobre a tecnologia que os negros africanos do Congo e ali do norte da Angola tiveram e foram importantes para reconhecer e achar o ouro em Minas Gerais, Uhum. do que, por exemplo, o quanto eles foram explorados. Não, Show. peraí. Uhum. Isso está dado já, exploração. É óbvio, a gente não precisa. Tá aí. Mas por que Minas Gerais é assim? Porque a galera lá conseguiu explorar? Porque, peraí, tinha um conhecimento que aquela galera lá de Angola já sabia onde, já sentiu o cheiro do ouro, né? Então é isso, é essa grandeza, essa tecnologia que a gente precisa exaltar. Pô, No meio do caminho, perfeito. o que aconteceu já está dado, e a Uhum. partir disso, como vai ser o nosso futuro? Uhum. Então, é essa linha tênue para a gente poder ir flutuando nesse tempo, né? Sem negar nada, valorizando as nossas conquistas, chorando, lamentando o que nós perdemos, mas projetando o futuro. Acho que esse é um passo importante. Pô, legal, cara, legal. Pô, ótimo escutar essas coisas de ti, cara. Eu fico bem contente mesmo de da gente estar pensando no EC, né? Como é que vão ser as coisas no futuro? Então, quando a gente pensa nisso, a gente já projeta assim o presente e vê, olha, cara, tem tanta coisa errada assim, se a gente deixar tal e tal coisa acontecendo como está,
né, a gente não vai ter um bom futuro, né? O futuro para É nós não verdade. vai ser legal. A gente precisa mudar isso, né? A gente precisa se convencer e se fortalecer de que tem que ter uma mudança, né? Bom, uh, mas eu quero te perguntar também do teu trabalho como autor, né? Não só como editor da Temos, né? Tu já falou um pouquinho, né? Dos títulos dos teus livros, mas eu gostaria que tu falasse assim, aqueles que tu já publicou e aqueles Legal. que tu está quase publicando, que tu vai Tá publicar. certo. Legal. Como eu falei, a gente lançou a editora com esse debut, foi na verdade, um review do Amor Banto e Terras Brasileiras. Então, ele é um romance que se passa em Angola e aqui no Brasil, rumo a Palmares, né? Então, a Uana e o Mukongo, eles vão rumo a Palmares, nessa terra prometida. E esse é um livro que eu escrevi lá em 2008, 2009, 2010, lancei ele em 2011, trabalhei pouco com ele e fui resgatar ele agora, 2017, 2018, né? Reformulamos bastante coisa nele, né? Refizemos a parte gráfica de ilustração, né? Pensando que a parte da visibilidade e da representação ela é muito importante para o nosso movimento, né? Então, foi um trabalho muito legal. Esse é um livro que, desde o início, ele já teve umas coisas diferentes. Então, por exemplo, é um livro que parte dele é escrita em Quimbundo, que é uma das 14 línguas de Angola. No final do livro vem um glossário, vem um guia de pronúncia, vem a referência bibliográfica. Mas, no fundo, eu sempre digo isso, ele é um livro, é um romance adolescente. Ele é um pastelão. Então, se você quiser ler ele só por ler, para ver um romance ali de dois jovens, é isso. Se você quiser pegar as referências e estudar vai também. Então, esse livro é bem legal, porque a gente, por exemplo, ano passado tive a oportunidade de fazer esses encontros com algumas escolas que compraram o livro, pegaram o livro, leram, depois conversei com a meninada de 12, 13 anos, também encontro com educadores, academia. Então, é um livro bem versátil e ele foi escrito para ser isso, né? Para ser esse rolê, né? Em 2019 eu lanço Os Planos Secretos do Regime, já é uma ficção científica aqui, já no estilo de distopia, e aqui é aquele lance, os militares conseguiram poder e também tiveram acesso à alta tecnologia. Então é meio que eu não gosto muito desse termo, mas é como se fosse um retrofuturismo, né? Então é os anos 70, só que é um ano 70 super evoluído, mas também dialogando ali com as coisas contemporâneas. Então, por exemplo, para não dar muito spoiler, por exemplo, aqui o Brasil pretende, no episódio 2 pretende ser a segunda nação a pisar na Lua. Então é esse nível de avanço Achei um que pouco, que o talvez, livro tem, de história né? alternativa, um pouco Isso, assim. tem um pouco. Tem um pouco que é muito legal, porque, por exemplo, no primeiro livro ele fala da Copa do Mundo de 70. E tem um amigo que leu, e ele falou, cara, eu quebrei a cabeça no primeiro capítulo, no primeiro episódio, porque, cara, no seu livro, a Copa de 70 acontece no Brasil. Só que eu não tava lembrando, porque no livro tá tão convincente, que eu fiz a ligação com 70 e falei, não, peraí, a Copa de 70 foi aonde? Foi aonde? Então, eu acho que esse trunfo de poder colocar a cabeça na cabeça da pessoa, caramba, mano, aconteceu isso daqui mesmo? Eu acho que é o grande trunfo de quem escreve, é o tesão que a gente gosta, né? Então, foi muito legal esse livro, né? Eu lancei ele em 2019, finalzinho de 2020 ele já tinha acabado, e aí como a gente estava com a cabeça em outro rolê, a gente não deu muita continuidade nele, já temos uma outra edição dele pronta, já com outras ilustrações, está bem bonito, e a gente vai lançar ele com outro material transmídia, né, que é uma das ideias da editora também futuramente. E aí na pandemia eu concluí dois materiais, um deles saiu pela editora Nua, que é o Não Podemos Esperar, esse já é uma obra totalmente afrofuturista, conta a história da Núbia e do Mateus, que acordam daqui a 50 anos numa África unificada, depois de passarem por um processo de criogenia, né, feita pelo Estado brasileiro. E aí tem uma repatriação de todos os afrodescendentes do mundo. Porém, eles têm uma missão de voltar para o Brasil para resgatar talvez o último afrodescendente que está aqui no país, né? E aí tem um cenário muito legal que discute o conceito de pan-africanismo, a própria tecnologia, esses movimentos migratórios novos que têm surgido, a violência policial. Então, tudo isso é movimentado pela violência policial do ano passado. Né? Então, essa discussão muito contemporânea. E esse livro me deu uma alegria imensa, que foi duas.
Uma que ele foi distribuído nas livrarias, nas escolas do Rio de Janeiro, então está em 80 escolas do Rio. Pô, que Junto legal. com ele foi um material pedagógico, então tem um guia lá de atividades para educadores. Tem até uma atividade muito legal que eu gostei de fazer junto com a editora, que foi pensar o que aconteceria se a África fechasse o seu diálogo com o mundo, que é um pouco o que acontece no livro. Então, diplomaticamente, se a África falasse, não, não vamos mais falar com o restante do mundo, o que aconteceria geopoliticamente, né? Então, tem um pouco disso no livro. E, fora isso, esse material ganhou um material transmídia, que foi um vídeo declamação que passou no Festival Ubuntu nesse final de semana, um festival que aconteceu aqui em São Paulo, um vídeo bem legal que a gente produziu aqui, né? E foi bem massa. E eu pude, para terminar, eu escrevi uma história para participar de uma das antologias. Dificilmente eu me inscrevo para participar em antologias. Eu acho terrível, assim, eu gosto, principalmente quando tem concorrência, e aí eu falo esse espaço seguro. Eu não vejo esses espaços seguros em outras editoras, infelizmente. E aí eu fui trouxa, mandei o material para lá, e não foi nem avaliado, né? Uma coisa que a gente faz aqui na editora, Duda. Qualquer material que chega, a gente lê e dá feedback. Qualquer material. Qualquer material que eu acho que pensando enquanto cena, é o que nos fortalece. E aí eu deixei esse material guardado. E aí essa editora, que é a editora Nantes, falou, cara, a gente tá afim de lançar um HQ, banana. Eu falei, cara, tô com esse texto aqui. Passei o texto, ajudei na roteirização, e ele ganhou essa edição linda, que é Os Três Exus e o Tempo, uma HQ do Rodrigo Cândido, que conta a história dessas três divindades, Exu, Legba e Eleguá, né? E aqui também tem uma brincadeira com o tempo, né? Porque Exu é aquela ligação entre os imortais e a humanidade, né? E aí tem esse pessoa adolescente, que é Logun Edé. E Logun Edé é aquele jovem que, sabe, por exemplo, um jovem que aprende a tocar guitarra, ele aprende um acorde, ele acha que já consegue ser o Jimi Hendrix. E ele vai querer mexer. E nessa história, Logun Edé bagunça o tempo. Então ele reúne na mesma dimensão, e aí trabalha esse conceito da ficção científica do multiverso, né? Reúne os três Exus numa dimensão só. E esses caras têm que consertar o tempo que Logun Edé bagunçou. Só que cada um deles vem de uma linha do tempo. Então, um já é um mais futurista, o outro já vive num mundo cyberpunk, e o Exu, que é o do meio, é o nosso contemporâneo, ele vive na nossa realidade. Então, é uma história muito legal. O Rodrigo, ele é bem bacana ter esse material, assim. Tem um material escrito seu, colocado em outra mídia, né? Tem um processo de desapego maravilhoso. E então é uma experiência que foi muito gostoso participar. E saiu no começo do ano esse material. Então, essas são minhas obras. Eu tenho um outro livro que a gente está editando agora, que é uma Space Opera. Não posso falar muito dele, mas vai sair agora em junho, julho. Né? Tá bem legal, com um irmão que ele é de Minas Gerais, mas está morando aí em RS, que é o G, e está sendo um processo muito legal, vai ser uma Space Opera bem fora da caixa, e eu acho que é uma abordagem inédita aí no mercado. Então é isso, e comecei a escrever esse material, geralmente eu demoro muito para escrever, né? Então esse Space Opera eu escrevi, terminei na pandemia, mas estou escrevendo há 2 anos. Comecei um livro novo esses dias, espero conseguir terminar ele nesse semestre, porque eu tenho essa meta, eu quero lançar bastante coisa, eu quero deixar bastante coisa, porque cada livro ele tem o seu público, ele vai ganhando alguns corações, ele vai dialogando sobre alguma coisa ali da nossa contemporaneidade, né? Então eu quero, enquanto eu tiver sanidade, enquanto eu tiver argumento, enquanto eu tiver ali podendo fazer essas brincadeiras literárias, eu quero produzir muita coisa, respeitando o tempo de lançamento de cada material, mas eu quero conversar bastante com o mundo. Olha, cara, tem muito material legal aí, e pelo visto vai chegar mais, cara. Escreve no teu tempo, é isso aí mesmo, né? Nem sempre dá para seguir aquela regra de que tem que escrever todos os dias, não sei quantas horas por dia, né? Mas é Cada um tem o daí, seu teu tempo, né, cara? Meu, é o seguinte, mais uma coisa importante, diz aí pro pessoal, então, como enviar textos aí para serem avaliados pela Que Tempo? Olha, a gente uma coisa que a gente também nasce também pensando é essa coisa da editora cobrar para alguém publicar, né? Então é algo que a gente já se organizou para não ser assim,
né? A gente tem um esquema até de investimento, mas não de pagar para lançar, né? Então, é uma coisa que a gente tentou fazer, aí garantir isso, estamos pensando diariamente planos de negócio, aceleração e tudo mais, então a gente entende que a obra-prima é essa, não é uma coisa de eu cobrar do padeiro para ele fazer o pão, né? Pô, mas é o seu trabalho ali, né? A receita é o seu trabalho, o meu trabalho é fazer o pão, você já me deu a receita. Como se eu estivesse falando, cara, paga para eu pegar a sua receita e fazer o pão. É uma coisa surreal que o mercado literário criou, né? Mas tá aí, tá dado. Então, assim, a gente, isso é um lado. Porque na verdade, por que eu falei isso? Porque ter um caixa e se organizar fala que a gente vai lançar, não vai lançar tudo. Né? Então, por isso que a gente está tentando criar esse cartel de editoras negras para poder ir e apresentando a galera e falando, ó, tenta com esse irmão aqui, tenta com essa irmã, esse daqui tem seu perfil, esse daqui não tem seu perfil. Criar, como eu falei desde o começo, reforço, acho que é a terceira, quarta vez que eu falo isso, mas é importante isso, esse espaço de segurança, né? Esse espaço seguro para esses autores e autoras. Então, assim, a gente está recebendo todos os materiais, só mandar no e-mail, Kitembo Literatura, esse Kitembo é com K, né, e o Kitembo é com O no final, né, Kitembo literatura@gmail.com. E aí é só mandar lá, a gente também montou um time de leitores, né? Então a gente sempre passa para ter alguém da editora lendo, pensando nesse olhar da editora comercial, nosso perfil de linha editorial, mas a gente convida um leitor de fora, alguém que vai ler o livro como, pô, ganhei esse livro aqui, quero ler. E aí ele vai dar aquele feedback, pô, esse livro é legal, não gostei, né? Como autor, por quê? Eu estava falando com o Ricardo Celestino, pô, é um pesquisador, um cara de gente boa aqui de São Paulo. E além de acadêmico, estudante de literatura fantástica, ele também é escritor. Eu estava falando para ele, Ricardo, às vezes a gente esquece o primordial, escrever para o leitor. Porque muitas das vezes, a gente, enquanto escritor, eu já desencanei isso faz tempo, né? Na verdade, eu toquei o foda já faz um tempo. Mas tem uma galera nossa que escreve para o outro escritor. Ah, vou escrever porque a minha referência aqui na área, o meu colega escritor ali e tal, ele escreve assim, já vou jogar isso daqui para ele ver. E a gente esquece do leitor. O leitor não tá nem aí, velho, com as brigas da primeira onda, segunda onda, terceira onda da ficção científica. Ele toca, que terceira onda, o quê? Isso daqui é surf, velho. Então ele não tá nem aí. Ele quer um texto bacana que dialogue com ele e tudo mais. Então, por isso que a gente chama pessoas leitores, que é essas pessoas que vão manter a sua obra viva. Né? Então eu estava falando com o Ricardo isso, foi, cara, a gente esquece do básico, a gente escreve às vezes para leitor, escreve para crítico literário, escreve para editora A, para editora, e esquece do leitor. O leitor não quer a sua punhetação de verbo e tudo mais, né? Dependendo da obra, é claro. Ele quer um material que dialogue com ele, que converse com ele. E às vezes está propondo uma coisa, está falando que é isso, mas está desenhando todo o meio para, na verdade, falar com as pessoas que não fazem, né? Então, esse é um pouco do movimento que a gente faz aqui. Então, a gente está aberto, a gente tem lançado pouco material por ano. O ano passado, 2020, a gente ainda conseguiu a proeza de lançar 2 livros, a Antologia e o Ubuntu 2048. Esse ano nós já lançamos 2, esse ano nós estamos mais ousados ainda, que foi o segundo volume da Antologia, né, e os 3 Exus. E vamos lançar mais 3. A gente está ousadia e alegria esse ano, que é essa Space Opera, talvez saia com outra editora. Vai ter um outro HQ como escritora de Minas Gerais, e um ilustrador aqui de São Paulo. Vamos lançar um livro de Edjan, primeira mão que eu estou falando isso aqui agora, né? E no final do ano vai sair uma outra antologia aí. Pô, cara, só tô na torcida aí, tô na torcida e o que a gente puder fazer, divulgar um pouco aí, né? A gente tenta também, né, cara? Não E, duvido, com e, certeza. e conto contigo aí na Odisseia para tu falar mais sobre a tua editora, teu trabalho. Em breve a gente vai, eu tô fazendo a organização do evento, vou entrar em contato de novo contigo. Meu, Eu acho que só. foi, Duda, acho que esse foi talvez a única coisa que a gente pode guardar de bom da pandemia foi esses contatos, porque, por exemplo, do ano passado para cá, com essa das lives, a distância deu uma encurtada, né? Então, Foi. por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de falar tanto com a galera do Nordeste quanto eu tive nesses últimos anos. Então, eu fiz palestra, call, chamada com a galera do Pernambuco, do Ceará, da Bahia, do Piauí.
cara, eu nunca ia fazer isso com as minhas pernas natural, assim, a não ser que desse algum boom. Chegasse, chega, já fui muito pro Nordeste, já fui para Alagoas, já fui para Salvador, já fui para vários lugares, ok. Mas estou falando nesse sentido, né, nesse período de tempo. Então, Uhum. estou falando aqui contigo, estou falando com a sua galera, estou falando com a minha galera que está aqui. Então, talvez seja a única coisa boa que ficou, e eu espero, e eu tenho feito isso organizando a minha cabeça, que esse movimento, assim, que tudo der certo, que a gente toma vacina, né, se organizar, que a gente possa materializar isso, e vai ser lindo isso. Já está sendo bacana esse encontro, assim, imagina isso físico, as trocas que a gente vai poder fazer, as coisas que a Ah, gente vai é poder, os bem lugares isso, que a né, gente vai cara? poder chegar, A gente vai vai ser se lindo. rearticulando, né? Com alguns Exato. anos de Odisseia de Literatura Fantástica, eu nunca tinha pensado em fazer um canal, por mais simples que seja, né, para colocar no YouTube conversas com escritores, e essa oportunidade está sendo bem legal mesmo. E várias coisas que eu converso com os autores nem aparecem no vídeo, que a gente faz uma conversa antes, depois, né, a O gente off, vai tem que fazer o conversando, off. tem o off, né, aqui. Então, isso tudo está sendo, mesmo que a pandemia esteja sendo horrorosa, a gente conseguiu colher alguma coisa assim para tentar se aproximar mais, né? E conversar sobre as nossas ideias, né? E pensar em coisas diferentes para o futuro, né? Porque o nosso presente ele anda muito horrível, né? E eu acho que Chega a hora da gente dar um basta nesse desgoverno aí, né? o Ah, livro ganhou um gás, viu? Eu acho que até por isso que se cresce os olhos é, para poder taxar ele. Porque quando começou a pandemia, pensando enquanto editor, a gente falou, meu, já era, e eu faço parte do grupo de, a gente faz parte do grupo de editor, Coesão Independente, essa galera, tá todo mundo naquela, ai meu Deus do céu, vamos migrar para e-book, ai, já vou converter todas as minhas obras para e-book, tá, né? Aí eu pensei, não só eu, né, mas pelo menos do nosso lado aqui, a gente era totalmente não, mas eu vou dizer que 80% offline. uhum. 80%. A gente vivia de feira, evento na rua, as palestras nas escolas, totalmente offline. E a gente falou, meu, vai ser pesado. Vamos ver o que vai acontecer. Mas com esse ressalvo, cara, será que alguém que fica o dia inteiro na internet, trabalhando e tal, vai conseguir ler um livro no Black Mirror? Será? Talvez não. Vamos continuar apostando no livro físico, tanto que a gente continua lançando. E é isso, cara, porque não dá para ficar o dia inteiro na internet, no computador trabalhando e à Não, noite descansar, ler um livro, não tem como. Então o livro ganhou um novo fôlego, ele ganhou além de ser trazer mais entretenimento de fato, ele ganhou esse alívio de estresse, essa fuga não. de estresse. Minha leitura principal, assim, quando eu largo, digamos, o trabalho, que eu estou na frente do computador, é pegar um livro antes de dormir, levo o livrinho para cama, porque eu estou longe do computador, É entendeu? isso. E isso pegou todo mundo. Então é besteira mesmo falar que isso daí é coisa de rico e tal. Eu conto, cara, teve porque às vezes a galera me chama para comprar o livro de mim, ou da editora, ou até por as lugares que vende, e eu sempre conto isso com muita felicidade, porque é até onde chega o livro, né? Então, uma menina do Rio de Janeiro me deu um alô, ela falou, pô, Israel, eu estudo cultura banto e tal, ouvi falar do seu livro, quanto que ele é, aí eu passei valor para ela, foi obrigado por ter conectado, fechou. Aí ela me disse: olha, eu vou receber meu auxílio emergencial semana que vem. E aí eu entro em contato contigo para comprar. Essa é a importância do livro. Uhum, Pô, isso a gente sabe mesmo. que, mano, quem pegou auxílio emergencial sabe o aperto que é, saca? Aquele dinheirinho ali, né? Até mesmo quando era os R$ 600. E alguém pegar aquela verba ali, que independente dela ter sido um pouco mais larga ali para os 600, investir na literatura, é uma obra que essa parada é importante. A gente precisa de Sabe? alimento para a A gente cabeça, precisa para a disso. alma, não é Pô, só cara, para a então barriga. ainda é possível, né? E eu acho que esse lance de taxar o livro, ou colocar o livro só na gôndola do rico, tem também por trás esse lance de afastar a gente desses nossos espaços de fuga, Com livrar a certeza. gente do entretenimento, A sabe? gente não pode deixar essa taxação vingar, né? De jeito nenhum, porque a gente vai diminuir os leitores, né? E cada vez vai se tornando mais elitizado, Exato. algo que é para ser cada vez mais popular, né? Mais pessoas lendo, né? Mais pessoas, né? Consumindo o livro, porque isso também é uma indústria cultural que faz super bem para o país, né? A indústria Claro. da cultura. A gente precisa Sim. fomentar isso É como também, se, né? é como se a gente não pagasse imposto, né, cara? Pô, mas tem vários impostos conexos ali, né?
Tem Uhum, desde a da com extração certeza. desde a extração até a confecção do papel, até os empregos da gráfica, o imposto indireto, né? Que é quando quem compra o livro, quem vende o livro, depois vai gastar nos outros lugares. Pô, cara, como não tem imposto, né? Se tem uma movimentação ali, tanto no imposto direto, imposto indireto, imposto de serviço, Uhum, e aí está falando de gráfica. Então, também tem a parte industrial que está no jogo aí. com certeza. Por isso que eu acho que talvez seja, nesses últimos tempos, seja o único momento que eu tenho que agradecer à igreja, porque eu acho que talvez por conta da igreja esse projeto não vá para frente. Vamos ficar na torcida. Espero que não. Não pode, né, cara? Porque, infelizmente, né, com tudo que está acontecendo, esse governo ainda usa as pessoas, usa a pandemia como um escudo para que a gente não saia às ruas, né, como deveria sair para protestar, né, com o que está acontecendo. Mas, bom, não sei onde essa coisa vai parar, né? Vamos ver o que vai Vamos ver. acontecer nos próximos Aguardemos cenas dos meses. próximos É capítulos. bem isso aí. Cara, Israel, muito obrigado pela conversa, cara. Muito obrigado aí pela aula, né, de cultura que tu nos proporcionou, cara. Fiquei super contente aí, legal te conhecer, meu. Valeu. Não, agradeço, valeu, Duda, mesmo. Acho que desde o início essa troca foi bem verdadeira, bem calorosa, né? Então, muito obrigado. Agradecer a galera que vai assistir, que está assistindo, que vai assistir depois. Muito obrigado. Sentir no coração aí, conheça os materiais. A gente está começando a também pensar em produzir alguns conteúdos para aquela pessoa talvez que não consiga comprar o livro, mas também desfrute dele de alguma forma. Então, acho que ações dessa, como o seu canal e esses outros canais também, acho que podem contribuir também nessa coisa da disseminação da cultura também. Muito obrigado, Beleza. vida longa aí por Odisseia. Lá na descrição do vídeo eu vou deixar os links lá dos livros, pro pessoal dar uma Show. chegada lá, conhecer. Da hora. Abração, brother. Tamo junto. É Valeu. nóis. Tchau. Tchau.